Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Leandro Magno, sou um apaixonado pela Bíblia, gosto muito da Palavra de Deus e queria hoje aqui compartilhar um texto bíblico com vocês, que se encontra na primeira epístola de João, capítulo de número 2, que diz assim, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse texto aqui é interessante que ele inicia a sua fala com um gesto carinhoso. Ele se dirige aos seus leitores, o apóstolo João, de modo bem carinhoso. Ele fala, meus filhinhos. Ele se dirige com amor. O apóstolo João, ele é conhecido pelos estudiosos da Bíblia como apóstolo do amor, porque ele pregava muito sobre o amor, ele vivia esse amor, ele tinha muita intimidade com Jesus, ele amava muito a Cristo, ele tinha tanta intimidade que ele chegou a se reclinar a cabeça no seio de Jesus para descansar. Ele era íntimo de Jesus, e quem é íntimo de Jesus tem amor no seu coração. Ele tinha muito amor, e ele se dirige a nós, aos leitores, com amor, para falar acerca de um tema muito importante. E nos nossos dias, cada vez tem sido menos falado sobre isso, que é sobre o pecado. Mas o que seria o pecado? O pecado é errar o alvo. O pecado é você errar algum mandamento de Deus. É você errar alguma ordenança de Deus. É você fazer o contrário do que Deus manda fazer. Mas ele vai falar acerca de um tipo de pecado no qual a gente vai analisar com calma aqui agora. Olha como é que começa o texto. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então João está falando aqui, eu estou escrevendo a vocês estas coisas para vocês não cometerem pecado, para vocês não pecarem. Mas que seriam estas coisas? Que ele falou, escrevo estas coisas. Que coisas são estas? Está nos versículos anteriores. No capítulo 1, versículo 8, 2 versículos antes, ou 3, ele vai dizer, se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, a pessoa que fala que não tem pecados é uma pessoa que está se enganando. A pessoa que fala que nunca comete pecado é uma pessoa que está se enganando. Agora, se todos cometem pecado, como que João fala essas coisas vos escrevo para que não pequeis? Haveria contradição na palavra de Deus? De modo nenhum. Vamos ver aqui agora. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se confessarmos, se a gente falar que não tem pecado, nós somos mentirosos. Agora, se nós realmente entendemos que somos pecadores, mas se nós confessarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele faz duas coisas, ele perdoa e ele também purifica. O perdão é quando Jesus ele entende que nós somos pecadores e entende que nós estamos arrependidos e ele fala, você está perdoado, está absolvido. Mas a purificação é aquela sujeira, aquela impureza do pecado que fica na gente, ele também remove, nos limpa do pecado. Versículo 10, se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, fazemos Jesus mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Então todo aquele que tem a palavra, ele sabe que é pecador. Todo aquele que tem a palavra dentro dele, ele sabe que precisa de mudança, ele sabe que precisa de transformação, ele sabe que precisa melhorar. E é por isso que quem tem a palavra dentro, vai orar, vai buscar a Deus, vai para a igreja, vai para os cultos. Por quê? Porque ele entende que ele precisa melhorar, porque ele é falho, ele é pecador. Por isso é que ele se ajoelha diante de Deus e fala, Senhor, me muda, me transforma, porque eu reconheço que eu sou pecador. E aí ele entra no texto, meus filhinhos, essas coisas eu escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, ou seja, ele fala, eu estou escrevendo isso tudo para que vocês entendam que são pecadores, para que vocês entendam que precisam de Cristo, para que vocês entendam que quando vocês confessam, quando vocês reconhecem são pecadores, Jesus perdoa vocês, Jesus purifica vocês, e a partir de então, vocês não precisam mais pecar. Como assim? Nunca mais eles vão pecar? Não, de modo nenhum. O pecado passa a ser outro tipo de pecado. Antes do perdão, antes da purificação, o ser humano comete pecados voluntariamente, ou seja, eles planejam pecar, vivem na prática do pecado e pecam deliberadamente. Quando a pessoa é perdoada, quando a pessoa tem um encontro com Cristo de verdade, quando a pessoa é perdoada, purificada, quando ele entende que Jesus morreu por ele, e quando ele entende que ele está nascendo de novo,
Aí os pecados são diferentes. Os pecados são de que forma? Os pecados são acidentais, são involuntários. A natureza de Adão, a natureza do homem, a gente continua sendo homem, a gente continua sendo pecador. Só que o tipo de pecado agora a gente não vive na prática de pecado. A gente peca por acidente, a gente peca sem querer. A gente erra o alvo querendo acertar. A gente planeja, eu vou acertar hoje, mas um dia erra. E nessas vezes que a gente erra, ele fala aqui, ó, essas coisas eu escrevo para que não pequeis. Se acontecer, se porém alguém pecar, depois mesmo de se arrepender, depois mesmo de nascer de novo, eu pecar, o que eu tenho que fazer agora? Tem que confessar e recorrer a um advogado. Sabe qual é o nome do advogado? Jesus Cristo, o justo. Que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, ele nos perdoa, ele intercede por nós junto ao Pai e fala com o Pai, ó, meu filho pecou. Mas o meu filho pecou tentando acertar. Meu filho pecou por acidente. Meu filho não tem um hábito. Meu filho não tem o costume de fazer o que ele fez, mas aconteceu de repente, ele não soube o que fazer, acabou errando, tropeçando, caindo. Só que ele está arrependido. Só que ele recorreu a mim como advogado, ele se arrependeu, ele confessou e deixou. Em Provérbios vai dizer, aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará, mas aquele que os confessa e deixa, alcança a misericórdia. Ele consegue prosperar, ele consegue se desenvolver espiritualmente, ele consegue se aproximar de Deus novamente. Por quê? Porque ele reconheceu, porque ele confessou e abandonou o pecado. Então o texto está bem claro que nós temos um advogado. Talvez você se pergunte, eu não consigo vencer tal pecado, eu não consigo vencer tal prática. É o dia de você confessar. Fala com Jesus, Senhor, o Senhor sabe, o Senhor me conhece. Eu reconheço que sou pecador, sou falho, mas eu quero melhorar nisso. Eu estou errando nisso. Eu estou cometendo tal pecado. Me ajuda, me dá força, porque eu não tenho força. Tu é um Deus forte. E Deus ele vai entrar com a presença do Espírito Santo em você, vai te perdoar, vai te purificar. Jesus Cristo vai fazer o papel de advogado, vai interceder junto ao Pai por você e você vai conseguir caminhar, você vai conseguir melhorar. Que os irmãos sejam abençoados nessa noite, que vocês possam receber o perdão de Jesus, que vocês possam receber uma nova vida em Cristo Jesus e que o Espírito Santo esteja com vocês, orientando vocês, guiando os seus passos. Em nome de Jesus, Deus abençoe.